Queridos, nós vivemos uma sociedade cada vez mais individualista. O egocentrismo tem sido a marca crescente da sociedade moderna. O individualismo, isolacionismo também, com uma tendência cada vez mais de serem pessoas ostras. A ostra é um ser marinho muito complicado de abrir, porque ele se fecha ali e tem muitas vezes a pérola valorosa ali, uma joia preciosa ali dentro, mas ninguém vê e ninguém tem acesso, porque está totalmente fechada e é difícil de abrir. Então, assim, tem sido a tendência do ser humano moderno. E isso cada vez mais forte, com cada vez menos idade. Eu estou cansado de ver crianças de 3 anos, 2 anos de idade, que vivem uma vida individualista, não se relacionando mais com outras crianças e nem com adultos, só com celular. E ai dos pais quando acaba a bateria daquele bendito celular. Os pais ficam loucos, que a criança começa a chorar. Não, eu quero meu celular, eu quero o celular, acabou a bateria. Aí já tira a bateria de um, já põe em outro, já põe o celular para carregar, porque agora celular e o WhatsApp, com o seu conteúdo duvidoso e certamente extremamente prejudicial para as crianças, está lá sendo a babá oficial da maioria das crianças. E os pais, assim, não precisam investir tempo, nada, dão o celular. E assim vai, horas e horas e horas e horas de WhatsApp. E, infelizmente, isso está em todas as idades. Adolescentes ficam horas e horas no WhatsApp. Em algumas regiões já chega a mais de 15 horas por dia o WhatsApp de adolescentes nos feriados e finais de semana. Então imagina como isso está crescendo. E as pessoas reclamando, desde que tem a tecnologia eu não tenho tempo. Mas, se você parar e verificar quantas horas você gastou no WhatsApp essa semana, você vai verificar que você teve muito tempo perdido, porque ficou, com certeza, mais de 2 horas por dia no WhatsApp, a grande maioria das pessoas, e dizem que não tem tempo. Com isso, o que acontece? A geração ostra está se levantando. Uma geração que é voltada para si mesma. Cada um vive como uma ostra e poucos se relacionam. Então nós vemos isso, entramos no restaurante às vezes e observamos algumas famílias. E as pessoas sentam no restaurante, cada uma já põe o celular e já começam a digitar. Fazem o pedido e já começam a digitar. E estão lá, almoçando juntas, mas mais preocupados com quem não está lá, ou com simplesmente a mídia, porque não estão nem falando coisas significativas, mas só falando mecanicamente algumas coisas e muitas vezes recebendo um monte de mensagens impessoais e fazendo com que fique cada vez mais difícil o relacionamento, cada vez mais difícil você influenciar as pessoas de forma consistente, profunda e positiva. E isso tem tornado mais difícil a nossa missão, porque nós temos uma missão, um chamado na terra, e o nosso chamado implica em sairmos da nossa zona de conforto
e levarmos as pessoas a saírem das suas zonas de conforto, porque é impossível seguir Jesus Cristo e permanecer na sua zona de conforto. É impossível seguir Jesus Cristo e permanecer com esse relacionamento abusivo com as mídias sociais. É impossível seguir Jesus Cristo e querer ficar de bem com tudo e com todos, não incomodando ninguém, porque o Evangelho exige que nós saiamos do espírito de ostra deste mundo, que é um espírito de omissão, um espírito de passividade, um espírito de covardia e um espírito de intimidação com os outros, um mecanismo de autodefesa que revela tão somente uma fragilidade, uma fraqueza de caráter e de personalidade cada vez maiores. E Deus então nos chama para cumprir um chamado na terra, quebrando a ostra no poder do Espírito Santo, porque é só Deus que pode nos transformar para transformar os outros. E isso não é novo, porque embora o WhatsApp não existisse, celular, smartphone, internet não existisse, mas essa situação do ser humano ficar acomodado em relação à cultura vigente, ao status quo, a como as pessoas vivem e se comportam na sua cultura específica, sempre aconteceu. E Paulo, então, escrevendo a um grande homem de Deus, mas que estava pressionado e caiu na armadilha da passividade, da indiferença e da covardia, ficando intimidado com as pessoas à sua volta, e fez com que o seu dom ficasse adormecido, não estava exercendo o seu ministério. Então Paulo vem e dá uma palavra de encorajamento para que ele então exercesse o seu ministério, influenciasse o mundo e as pessoas. E esse grande homem de Deus foi Timóteo. Então vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 10, Deus me dirigiu nos últimos dias a ministrar sobre as epístolas, as cartas pastorais, cartas que Paulo escreve aos pastores que eram discípulos dele e pastoreavam muitas igrejas, e muitos, como próprio Timóteo e Tito, pastoreavam várias igrejas debaixo da orientação de Paulo. E então nós cremos que o Espírito Santo está nos impulsionando a isso, porque ele tem nos falado que está levantando uma geração de líderes, incluindo pastores e pastoras, que se levantarão, de missionários e missionárias, de profetas e profetisas, de mestres e mestras, que se levantarão para plantarem igrejas e enviarem missionários a todos os povos da terra, numa onda missionária sem precedentes antes da volta de Jesus. E nós, como Igreja Batista Missionária, estamos sendo chamados por Deus, e o Espírito Santo está soprando nessa direção, para que estejamos nos preparando para esse tempo, que é chegada a hora, e é chegada a sua hora, e é chegada a sua vez, e o mundo está preparado para essa manifestação, e já tarda, porque a hora já chegou, e é o momento em que os verdadeiros adoradores se levantarão
para exercerem o seu ministério de sacerdotes e ministros de Deus nessa terra, no poder do Espírito Santo. Portanto, nessa noite, Deus chama você para cumprir o seu chamado na terra, de ministro, ministra de Deus, no poder do Espírito Santo. Todos vocês, a partir do momento em que aceitaram a Jesus, se tornaram ministros e ministras de Deus na terra, com um chamado para cumprirem a grande comissão que Jesus deixou de fazer discípulos de todos os povos, plantando igrejas que façam discípulos e enviando missionários para plantarem igrejas entre aqueles povos que não ouviram. Portanto, nessa passagem que acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos encoraja a vivermos intensamente e intencionalmente com a nossa chama do chamado de ministro e ministra de Deus na terra acesa, no poder do Espírito Santo, assumindo 4 posturas no nosso estilo de vida: uma postura de fé, uma postura de amor, uma postura de poder, uma postura de sabedoria. E essa postura começa exatamente com a postura de fé. E Paulo fala no início aqui, de forma bem carinhosa e bem pessoal, porque ele era íntimo de toda a família de Timóteo e os conhecia há muito tempo. E ele fala de uma fé verdadeira, indo até o versículo 6, de uma fé verdadeira, que ele chama de fé não fingida, que houve na avó Lloyd de Timóteo, e que houve também na vida da mãe de Timóteo, Nice, casada com um gentil, um grego, que não era judeu. E Timóteo, então, ensinado pelas Escrituras desde pequeno, ele abraça essa fé, tem a sua experiência com Jesus, nasce de novo e se torna um grande menino de Deus, um adolescente de Deus e um grande jovem. E Paulo, revelado pelo Espírito Santo, então chega até ele e o discipula e o consagra como pastor, impondo as suas mãos e consagrando a ele como um grande líder da sua geração. E Paulo fala em outra ocasião em Filipenses que ele não tinha ninguém entre os líderes disponíveis naquele momento, num certo momento da vida de Paulo o apóstolo, que tivesse um coração totalmente interessado nas coisas de Deus e do próximo, como Timóteo. E então ele decide enviar a Filipos Timóteo, a igreja que Paulo amava, Filipos, a igreja que amava Paulo, a única igreja que o sustentou por 3 vezes com generosas ofertas, investindo no cuidado e se preocupando com ele, enviando mensageiros para saber como ele estava e para ajudá-lo. Essa igreja que Paulo amava, ele diz: olha, não tenho ninguém melhor do que Timóteo, que verdadeiramente cuida dos interesses de vocês. Então Timóteo era um tremendo homem de Deus, mas Timóteo estava passivo, Timóteo estava indiferente, Timóteo tinha esfriado, Timóteo tinha se acomodado com a cultura da época. Era uma cultura da autoridade patriarcal e da autoridade do ancião. E Timóteo era muito jovem, então as pessoas falavam para ele: não, quem é você para falar isso? Você nasceu ontem, como você vai ensinar a nós, os anciãos? E ouvindo isso muitas vezes, intimidado por anciãos arrogantes, que não se sujeitavam aos mais novos de jeito nenhum, então ele se acomodou à cultura da época e se omitiu, e ficou ali passivo.
e ficou ali indiferente, e ficou intimidado, com medo do que os outros iriam pensar. Mas Paulo então o encoraja a romper a passividade, a romper essa intimidação, a romper a indiferença, através da fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela nos leva a avançar, a fé verdadeira nos leva a sermos dirigidos pela verdade de Deus e não pelas circunstâncias. A fé verdadeira nos leva a sermos dirigidos não por aquilo que estamos vendo, mas por aquilo que não estamos vendo. A fé verdadeira nos ajuda a decidirmos viver não como a maioria está vivendo, mas como Deus nos desafia a viver. E sabe de uma coisa? A maior tentação que o cristão passa não é voltar para o mundo. Ah, pastor, mas quantos se desviam? Tudo bem. Pessoas se desviam, sempre me fazem a mesma pergunta 500 vezes. Olha, pastor, esses que se desviam são tantos. Eles eram salvos e se desviaram? Ou eles nunca conheceram Jesus? Aí vai lá em 1 João, quando João fala de um tipo de desviado, que é aquele que nunca foi convertido, e João fala, não, eles saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos, porque se fossem teriam permanecido. E então, aí a pessoa fala, não, então, é que nunca se converteu. Não sei, querido, não podemos afirmar que uma pessoa que se desvia na fé nunca foi convertida, porque não nos cabe julgar, a não ser que o Espírito Santo dê um discernimento e uma palavra específica. Mas nós não sabemos se uma pessoa se desviou porque nunca conheceu Jesus e de fato nunca se converteu, então apenas ela continuou onde sempre esteve espiritualmente, nas trevas, dominada por Satanás, passou um período apenas religioso da sua vida, frequentando uma igreja de forma emocional, reconhecendo que Jesus Cristo é a verdade, mas ele de fato não entregou e não teve uma experiência de novo nascimento, não recebeu o Espírito Santo. E por isso ele se afastou porque nunca se converteu. Ou pode ser que ele seja aquele que teve a experiência do Espírito Santo, nasceu de novo, caiu numa cilada do diabo, se desiludiu olhando para falhas dos líderes, que sempre acontece, porque só tem um líder perfeito que é Jesus Cristo, os outros todos são imperfeitos. Eu sou imperfeito, qualquer liderança é imperfeita, porque nós somos humanos, não que estamos acomodados, queremos melhorar, mas somos falhos, e as falhas são inevitáveis, e quando nós olhamos para os líderes e para suas falhas, nós nos decepcionamos, isso é normal, e então uma pessoa convertida pode cair nessa armadilha e se desviar, mas depois de pouco ou muito tempo, com certeza vai voltar, porque é nascido de novo e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que ele volte, porque ele já nasceu de novo. Então, se alguém se desvia, sempre fica essas duas possibilidades: ou nunca se converteu, ou se converteu e vai voltar. Seja como for, a nossa missão é a mesma: continuar orando para que se converta ou para que se arrependa e volte, e continuar amando e encorajando ele a continuar conosco, porque se não é salvo, ele vai continuar ouvindo a palavra, estando no nosso meio, uma hora o Espírito Santo o pega e ele de fato tem uma experiência com Deus, mas se ele for ficar no mundo não vai ter isso. Ou se ele está fraco e é nascido de novo, ele vai ser fortalecido e não mais cairá no engano do diabo e vai permanecer firme até o fim e vai voltar logo para Jesus, porque vai se sentir amado e fortalecido por nós. Mas a maior tentação que nós enfrentamos é uma tentação sutil,
que não é essa tentação de sair da igreja, abandonar, não sou mais crente, agora não quero saber de igreja, e meu negócio é com Deus, porque eu com Deus vou muito bem, mas sem igreja é como se isso fosse possível. O diabo dá risada, porque ninguém pode estar bem com Deus sem a igreja, ninguém pode estar no corpo de Cristo, que é a igreja, e estar com Cristo, porque Cristo se manifesta no seu corpo e só está seguindo a Jesus Cristo quem está de fato em comunhão com o corpo de Cristo. A Bíblia é clara: não deixe de congregar como é costume de alguns, ainda mais que está se aproximando o dia do juízo, o dia do Senhor. Encorajem uns aos outros ao amor e às boas obras, para que ninguém se desvie. Essa é a recomendação bíblica clara. Mas temos uma outra tentação que é sutil, e que essa parece que não pega nada, mas que pega a maioria dos cristãos, que é a tentação da religiosidade, que é também uma zona de conforto que pega a maioria dos cristãos da nossa geração, que pega a grande maioria dos cristãos aqui no Brasil e nas igrejas livres ocidentais, em que não há perseguição, em que não há um preço a ser pago para ser cristão. Ao mesmo tempo que temos esse privilégio de toda essa liberdade, temos também essa brecha da religiosidade como zona de conforto, e de repente a pessoa se torna apenas uma pessoa religiosa, frequenta a igreja, às vezes frequenta a célula também, muitas vezes falta por qualquer motivo, não vem no culto por qualquer motivo, não vai na célula por qualquer motivo, acha que o Tadeu é cansativo porque vai ensinar a palavra de Deus com mais profundidade, gosta de coisas mais superficiais, tem dificuldades espirituais de praticar a palavra, mas é uma pessoa que segue no caminho de Deus, mas segue numa zona de conforto da religiosidade. Aprenda isso, nós não somos religiosos apenas, nós somos religiosos aos olhos do mundo. Mas o cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é uma nova vida. 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, para o resto das nossas vidas, nós decidimos ter um Senhor que vai à nossa frente, que nos dirige e nos guia. Decidimos confiar o nosso futuro e a nossa vida a alguém que nos comprou com o seu sangue, que vai nos dirigir totalmente de acordo com a sua vontade. Isso é cristianismo. Eu destrono o meu ego para colocar alguém no trono, no comando da minha vida. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser me seguir, cristianismo é ser um seguidor de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A palavra discípulo, que quer dizer seguidor, também quer dizer imitador. Por isso, ser cristão é alguém que decidiu ser um imitador de Jesus. Em meus passos, o que faria Jesus? Eu decido fazer o que Jesus faria, no poder e na dependência dele, no Espírito Santo. Discípulo também é aprendiz. Eu decido aprender com Jesus e viver como ele vive, sendo ele o meu mestre, para que eu então faça como ele faz. E é somente quando somos dirigidos pela fé, é que então saímos da nossa zona de conforto, saímos da religiosidade, para ter uma vida de intimidade com o Senhor. E o Senhor não é apenas aquele que recebe os nossos cânticos, mas é aquele que também recebe
os nossos clamores mais íntimos da alma, é aquele para quem nós abrimos o coração, é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai amado, é aquele que está ao nosso lado em todo o tempo em que nós abrimos a nossa vida, é aquele que nós confiamos o nosso futuro, é aquele que nós decidimos obedecer mesmo quando parece que a razão diz o contrário, é aquele que nós decidimos seguir porque vale a pena, é aquele que nós então seguimos o seu exemplo, jogando fora a nossa vida no mundo para ganhar uma vida que vale a pena e uma vida que vai ser por toda a eternidade, uma vida que vai mudar o destino de todos aqueles que estão à nossa volta, que serão impactados pela nossa transformação. Nós decidimos andar pela fé e não pela vista, decidimos andar pela fé e não pelo próprio coração, e por isso nós precisamos, além da fé, de um poder, porque essa vida não é possível ser vivida naturalmente. Não é uma vida natural, é uma vida sobrenatural. E para vivermos essa vida sobrenatural, nós precisamos de um outro poder, que é o poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz no versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Aleluias. Então, Ele nos dá esse espírito de poder, que é viver o seu chamado intensamente no poder do Espírito Santo. Isso é o cristianismo normal. Paulo diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, vivam sempre cheios do Espírito Santo. O que é viver cheio do Espírito Santo? Viver cheio do Espírito Santo é ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo, é ser dirigido pelo poder do Espírito Santo, é manifestar o caráter de Cristo na nossa vida, através do fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, bondade, misericórdia, domínio próprio, fidelidade, amor em todo o tempo. Isso é viver no poder do Espírito Santo. É interessante que quando os discípulos não estavam cheios do Espírito Santo, Jesus não mandou que eles fossem a lugar nenhum. O que Jesus mandou que os discípulos fizessem quando eles ainda não tinham sido cheios pelo Espírito Santo? Fiquem quietos, fiquem parados, não saiam de Jerusalém. Veja em Lucas 24:49, essa ordem de Jesus que parece contraditória. Como Jesus ressurreto aparece aos discípulos e manda eles ficarem parados, manda eles ficarem quietos, manda eles não irem a lugar nenhum. Porque eles ainda estavam com um estilo de vida natural. Eles precisavam da promessa. Que promessa? A promessa que Deus deu aos seus filhos, que os encheria de um novo poder, uma nova presença. A presença de quem? Do Espírito Santo. E ele disse, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. E depois que eles fossem revestidos do poder do alto, aí então Jesus dá ordem, falando profeticamente daquilo que aconteceria poucos dias depois, em Atos 1:8, ele diz, vocês receberão poder ao Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, Atos 1:8, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós falamos em missões. Missões, no sentido amplo, é toda a pregação do Evangelho, que inclui tudo. Mas, para a nossa divisão prática, embora Ribeirão Pires também seja missão, seja missões, nós entendemos, por uma questão apenas prática, que quando nós enviamos
E missões diz respeito ao envio de obreiros. Quando nós enviamos um obreiro para um outro lugar para pregar o evangelho, implantar a igreja ou fortalecer a igreja que está ali precisando de ajuda, nós estamos fazendo missões. Então, de uma forma simplista, aquilo que não é Jerusalém já é missões. Então, missões é Judeia, missões é Samaria, missões é até os confins da terra. A prioridade máxima é enviar missionários àqueles que nunca ouviram, porque Paulo coloca uma prioridade, primeiro aqueles que nunca ouviram. Mas, de fato, quando nós estrategicamente estamos plantando igrejas em outros lugares, em outras cidades, onde já há igrejas, essas igrejas serão igrejas missionárias, que enviarão missionários e plantarão outras igrejas missionárias, que enviarão mais missionários. E o nosso resultado, que é alcançar todos os povos da terra, será mais eficaz. Vamos alcançar mais rápido e mais povos, se plantarmos mais igrejas com o nosso DNA. E este é o sopro, a revelação do Espírito Santo agora sobre nós, porque nós estamos preparados para isso. Já temos o nosso DNA, nossa identidade consolidada, então podemos reproduzir isso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos mais do que nunca do poder do Espírito Santo, para que preguemos o evangelho aqui e enviemos pessoas cheias do Espírito Santo, pregando o evangelho em Leme, pregando o evangelho em São Paulo, pregando o evangelho no restante do Brasil, pregando o evangelho em outros países, pregando o evangelho nos povos não alcançados através do envio de missionários. Nós estaremos, sem dúvida, cumprindo o nosso chamado. Viver cheio do Espírito Santo é a regra para o cristão, é a única maneira possível de cumprir o chamado de ser um ministro de Deus, porque o reino de Deus não é comida, bebida, coisas humanas que nós podemos fazer. O reino de Deus é poder, é justiça, é paz no Espírito Santo, e é só pelo poder de Deus que podemos realizar isso. Viver cheio do Espírito Santo é a regra para o cristão. Ser cheio do Espírito Santo também não é você virar o super crente. Eu estou cheio de Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não. Quando Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava falando, posso passar fome, posso passar necessidade, posso ter muito e estar com tudo sobrando, mas posso ter falta de tudo e não ter nada, que em todas as coisas eu sou fortalecido por Deus e sei passar por essas situações todas glorificando e servindo a Deus com fidelidade. Isso que significa posso todas as coisas no poder de Cristo. Então, naquele que me fortalece, que é Cristo. Então, andar no Espírito Santo é uma expressão que significa ser fortalecido, consolado e dirigido pelo Espírito Santo. Essa expressão é uma expressão astronômica. Os gregos eram uma cultura muito avançada e eles estudavam astronomia, eles estudavam os astros, eles sabiam que naquela época eles já sabiam que a terra era redonda, eles já sabiam que a terra andava em volta do sol, eles já sabiam a medida do diâmetro da terra, eles sabiam o sistema solar e conheciam muitas coisas, porque eles estudavam a astronomia, estudavam as estrelas, e eles então tinham muitas palavras, e Paulo pega uma dessas palavras, pinça essa palavra, para dizer, ande no Espírito Santo, uma palavra na astronomia, que era usada para a órbita, assim como a lua vive na órbita da terra, assim como a terra vive na órbita do sol, e não pode sair dela, porque a força da gravidade segura a terra no seu trajeto. Assim também, ser
cheio do Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, é você viver na órbita de Cristo, uma vida cristocêntrica, em que Cristo está no centro, e você está andando tão somente dirigido pelo Espírito Santo, para que quer você esteja no norte, quer você esteja no sul, quer você esteja comendo, quer você esteja trabalhando, quer você esteja estudando, quer você esteja no oeste, quer você esteja no leste, em todo o tempo a sua vida tenha sempre algo como referência e centro, que é Cristo, uma vida cristocêntrica, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Viver na órbita do Espírito Santo é viver colocando Cristo como centro da sua vida em tudo que você faz, que é o oposto do que a nossa sociedade vive, ensina e pratica. Tem uma sociedade 100% antropocêntrica, que coloca o ser humano como centro, a referência, a medida de todas as coisas. E o desafio da nossa geração é viver uma vida no poder do Espírito Santo, vivendo uma vida cristocêntrica, andando na órbita do Espírito Santo, sendo dirigido e fortalecido por Ele. Assim também nós devemos nos render completamente ao Senhor, deixar que Cristo seja o centro e não mais o nosso próprio umbigo. Este é o desafio, para que então você tenha essa vida que flui do Espírito, porque se você colocar o seu umbigo no centro, o que vai acontecer é que você está como alimentando as coisas do mundo na sua vida. Você está dando lugar à carne. E o inimigo não está brincando. E é como a história da teia de aranha e a formiga. A aranha e a formiga. Quem conhece a história da aranha e a formiga aí? Eu estava outro dia em casa, uns anos atrás, que houve uma febre de aranha, não sei o que foi, a tempestade de aranha, não sei o que passou, uma aranha morcego gigante passou em casa, jogou ovo de aranha para todo lado, eu não sei o que aconteceu, eu sei que começou a aparecer aranha em tudo que era lugar, e estava no jardim e tinha aranha, andava lá embaixo, aranha, eu arrancando teia de aranha com a mão para cá e para lá, e não aguentava mais ver aranha, e até dentro de casa começou a aparecer aranha, não sei, começou a brotar aranha. Não sei o que aconteceu, não sei se a Beth repreendeu as aranhas, que elas sumiram, não sei. Alguma coisa aconteceu que depois elas sumiram. Mas, aí seja como for, eu estava embaixo da cozinha, que tem uma plataforma que tampa a escada, e tinha várias teias de aranha, e uma delas eu achei interessante porque algumas formigas estavam se aproximando da teia. Eu falei, vou ver que bicho vai dar isso aqui. E aí, então, eu fiquei observando a formiga grande, a formiga fortona, assim, chegou ali, vitaminada ali. Ela chegou e foi, e se enroscou na teia, e aí a aranha jogou mais teia, e ela fez força, enroscou as patas ali, e começou a ficar meio enroscada, e fazia mais força, e a aranha tremia, a aranha no cantinho dela ali, bem em cima do lado oposto, só jogando teia, e a formiga fazia força, a formiga era mais forte do que a aranha, então ela mexia toda a teia, e quase a aranha caía, mas a aranha conseguia permanecer, e passou um tempo, estava naquela disputa ali, e aí eu fui fazer alguma outra coisa, e aí pensei, puxa, eu vou lá ver o que aconteceu, fiquei curioso. Próximo capítulo da aranha e a formiga. E aí eu voltei lá embaixo da escada e continuei observando. E aí a formiga já estava mais envolvida assim, já tinha uma roupa de teia, não era uma múmia ainda, mas estava assim, já vestindo a camisa da teia ali. E ela começou a mexer mais um pouco, e mexia mais um pouco, e daqui a pouco ela já estava mais enrolada. Aí eu saí, fui resolver alguma outra coisa e voltei para o terceiro capítulo da aranha e a formiga.
E aí quando eu volto, a formiga já estava uma múmia perfeita, eu mal conseguia se mexer, e eu vejo quem se mexer, a aranha. E a aranha se mexendo, irmãos, ela se mexia assim num charme, parecia a pantera cor-de-rosa, aranha. Taran, taran. E a aranha então foi lá naquele passo de pantera cor-de-rosa, chegando perto da formiga, e a formiga era uma múmia já. Não se mexia nada, totalmente enroscada na teia. E aí a aranha foi chegando perto, foi chegando perto. Eu não sei bem o que ela fez lá, sei que deu uma ferroada, alguma coisa parecida. Eu sei que ela chegou lá com a presa dela perto da formiga e flap! Ela grudou na formiga assim. Irmãos, depois de um tempo que ela grudou, ela saiu e não sobrou nada da formiga, só o esqueleto, só a casca assim. Aí passou um tempo assim, eu olhei ali, deu uma sopradinha assim. Aí o esqueleto da formiga fez assim. Não tinha mais formiga, só tinha aquela casca. A aranha já tinha voltado e já tinha chegado outra formiga, que iria acontecer a mesma coisa. Eu deixei olhando e aconteceu a mesma coisa. E aí passou mais um tempo, chegou a terceira formiga, eu deixei olhando e aconteceu a mesma coisa. E a aranha sempre com a mesma tática, e todas as formigas pareciam mais fortes, mas todas caíram na teia e foram sugadas. Queridos, essa teia de aranha é o mundo e o pecado. E a aranha é uma figura de Satanás. A única forma de Satanás ter vitória sobre você é você ficar envolvido no mundo, deixando de se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, da comunhão, das orações, da obediência, deixando de congregar, e você vai se enfraquecendo, e de repente você está sem forças, e o inimigo vem e tira a sua força espiritual. Por isso, precisamos andar do começo ao fim no poder do Espírito Santo. Eu já vi isso acontecer com pastores com muito mais experiência, unção, reputação do que eu mesmo, ou do que os pastores que estão aí na mídia. Já passaram por isso também. Por isso é um desafio não só para vocês, para mim, para todos os que são líderes, porque ninguém que cai nessa teia escapa. Por isso precisamos continuar buscando a Deus sempre, vivendo no poder do Espírito Santo. E a terceira postura é manifestar esse poder da forma correta, que é o amor. O amor perseverante em servir ao próximo. O amor a Deus, ele se manifesta servindo ao próximo. Porque como nós podemos dizer que amamos ao Deus que não vemos, se não amamos ao próximo que vemos? Ser um ministro de Deus na terra, um verdadeiro sacerdote de Cristo nesse mundo, implica em ser um ministro do amor. E o ministro do amor ama pessoas e não coisas. Significa dar valor mais às pessoas do que às coisas. Significa se importar com as pessoas que estão à nossa volta. Os evangélicos, desde a reforma protestante com Martinho Lutero, 502 anos atrás, em 1517, ele resgatou uma grande verdade que nós temos defendido com unhas e dentes, o que é muito bom, porque é uma grande verdade, que a salvação é pela fé somente. Mas Efésios 2, 8 e 9, tem o versículo 10, Efésios 2, 8 e 9, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas tem o versículo 10, porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. Então, há boas obras específicas dentro do plano de Deus para você e para mim. Há um chamado de Deus para você manifestar o amor de Cristo nesse mundo, como um sacerdote de Deus nessa geração, uma sacerdotisa de Deus nessa geração, um ministro de Deus, uma ministra de Deus nessa geração, e é através do amor, e é para pessoas, alcançando as pessoas que precisam de Cristo, cuidando dos bebês espirituais que precisam de ajuda e alimento e proteção, e amando os irmãos de acordo com as suas necessidades. Como alguém pode dizer que ama a Deus se não ama o irmão que está em necessidade? Por isso, essa postura é o amor, porque sem amor nada vale a pena, sem amor nada produzimos, mas com amor sempre vencemos, porque o amor nunca desiste, o amor nunca cansa, o amor não se alegra com a mentira, mas somente com a verdade, o amor não se alegra com aquilo que é errado, o amor só faz o que é certo, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, o amor nunca falha, porque o amor nunca desiste. Jesus nunca vai desistir de você, Deus nunca vai desistir de você, porque Ele nos ama, aleluias. Ele acredita em você até o fim. Quando eu não acredito em mim, Ele vem e acredita em mim. E nós precisamos acreditar naquilo que é a verdade, e a verdade é isso aqui. Por isso precisamos da sabedoria de Deus. Provérbios 8 diz que a sabedoria está disponível, a sabedoria está andando pelas ruas, a sabedoria está clamando, a sabedoria está pedindo: venham a mim, clamem a mim, que eu vou ensinar a vocês. E é uma palavra profética, cristológica, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por todos nós. Cristo, a sabedoria de Deus. E nós precisamos dessa sabedoria. Colossenses 4, 5 e 6 diz que nós precisamos de sabedoria para andar nesses dias de forma sábia para aqueles que estão de fora. Tiago 1,5 diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, nunca lança ninguém em rosto. Nunca nega a sabedoria, Deus sempre dá, Ele é a fonte da sabedoria, e Ele quer te encher de sabedoria, para você viver uma vida que vale a pena, para você viver uma vida frutífera. E diz Colossenses 4, versículos 5 e 6, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Irmãos, precisamos de sabedoria, porque uma coisa é você falar com o seu parente próximo, outra coisa é você falar com um desconhecido que você está conhecendo numa festa, ou alguém que você está na fila do banco, outra coisa é você falar com um colega de trabalho, outra coisa é você falar com um colega de escola, outra coisa é você falar com um adolescente, outra você falar com um idoso. Nós precisamos de sabedoria, usar as iscacetas para cada pessoa, e só Deus pode revelar. Se você vai pescar pacu, e você leva uma isca maravilhosa, de camarão vivo, uma isca cara, e está lá o camarão vivo mexendo, e você lança ali do lado do pacu, aí o pacu, que não quer nada com essa isca, ele vai simplesmente dar uma rabada nesse camarão e falar: sai para lá, monstrengo, e vai atrás da frutinha, vai atrás do bicho, do vermezinho da árvore, porque é isso que pacu gosta, bicho, vermezinho, frutinha. Agora, se você pega o mesmo camarão e joga ali no canal de Bertioga, que é cheio de robalo, e veio aquele robalão, veio o robalete, veio outro, e então
você sai com uma porção de robalos, porque o robalo baba quando vê um camarão se mexendo, e ele vai lá e morde a isca. Assim nós precisamos ter a sabedoria de Deus para exercermos esse ministério no poder do Espírito Santo, aproveitando as oportunidades e usando a isca certa com cada tipo de pessoa. Por isso, Deus nos chama para pedirmos sabedoria a Ele, que Ele vai dar para exercermos esse ministério de forma sábia, queridos, porque o Senhor tem um chamado especial para você, o Senhor tem um chamado especial para essa igreja, o Senhor tem um chamado especial para a sua vida, e esse chamado é cumprido como um ministro de Deus, vivendo na dependência dEle, andando por fé, rompendo a zona de conforto, não caindo na armadilha da religiosidade, mas vivendo no poder do Espírito Santo, na órbita dEle, uma vida cristocêntrica, amando o próximo, cuidando das vidas e usando de sabedoria para aqueles que estão de fora, para que Deus cumpra o seu propósito para a sua vida nessa geração. E se você quer cumprir esse propósito, então fique em pé agora, vamos orar, chama o grupo de louvor para vir aqui, e estamos encerrando esse momento aqui com você, clamando a Deus agora. Levante as suas mãos e clame ao Senhor para que você seja cheio de fé. Clame ao Senhor para que você não caia na armadilha da religiosidade. Clame ao Senhor para que você saia da zona de conforto. Clame ao Senhor para que você viva no poder do Espírito Santo. Clame ao Senhor para que te encha de amor, para que você nunca desista de ninguém, para que você caminhe até o fim, para que Ele te dê sabedoria para agir com cada pessoa no poder do Espírito Santo, para que o reino do Senhor venha sobre nós e toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Aleluias, aleluia. Levante as suas mãos e continue clamando ao Senhor agora, em nome de Jesus.